Lista 3, exercício 5. Um capacitor inicialmente descarregado de 10 microfarads é ligado a uma bateria de 10 volts através de uma resistência R. O capacitor atinge uma diferença de potencial de 4 volts em um período de 3 segundos após que começou a carregar. Encontre o valor de R. O circuito basicamente é esse aqui. A gente tem uma fonte, essa fonte ligada, no caso, ao disjuntor, que ele vai ser ligado para poder carregar o capacitor inicialmente descarregado, e um resistor que limita a corrente, certo? A ideia é, quando você liga a chave, o capacitor está descarregado, a corrente inicial fica E sobre R, porque a diferença de potencial no capacitor é 0, e a diferença de potencial no resistor é igual à fém da fonte. Então fica E sobre R a corrente, e o capacitor começa a carregar, né, passa a corrente por ele, o capacitor começa a carregar, consequentemente aumenta a diferença de potencial no capacitor e diminui a diferença de potencial no resistor, sendo assim a corrente diminui no tempo. E isso ocorre até o capacitor ficar totalmente carregado. Quando ele ficar totalmente carregado, a corrente é 0 e a diferença de potencial no capacitor é igual à da fonte nesse circuito de uma malha aqui. Bem, a ideia é que quando você tem a corrente passando no resistor, você tem o potencial antes maior que o potencial depois, porque essa diferença de potencial é quem faz mover a corrente dentro do condutor. Então, como é movimento de carga positiva, ele vai do maior potencial para o menor, no caso a corrente. Então, eu sei que a diferença de potencial na fonte é igual à diferença de potencial no capacitor mais a diferença de potencial no resistor. Mas a diferença de potencial no capacitor é simplesmente Q sobre C, baseado no conceito de capacitância. E pela lei de Ohm, a diferença de potencial no resistor é R vezes I. Bom, I é corrente, é a quantidade de carga por unidade de tempo que passa em nos condutores, nos fios. E isso é identicamente igual à taxa de acúmulo de carga no capacitor por unidade de tempo. Quer dizer, que se eu passo 1 coulomb por segundo através do fio, consequentemente eu estou acumulando 1 coulomb por segundo no capacitor. Então essa é a ideia dessa igualdade. Com essa igualdade eu coloco, no caso, substituo a minha corrente e eu tenho a expressão Q sobre C mais R dQ dt igual a φ. A gente pode resolver a equação baseado na carga acumulada no capacitor, ou eu posso simplesmente usar Q sobre C igual a dP sobre o capacitor, e então eu vou substituo Q como dDP vezes a diferença de potencial no capacitor vezes C, e eu tenho uma expressão em cima da diferença de potencial no capacitor. Bem, a diferença de potencial no capacitor vai variar no tempo e a sua variação no tempo vai obedecer essa expressão. Como é que a gente resolve ela? A gente resolve ela por, no caso, as técnicas de equação diferencial. E eu sei que a diferença de potencial variando no tempo vai ter essa expressão, se por acaso, que é o nosso caso, a condição inicial do nosso problema for o capacitor totalmente descarregado. O capacitor totalmente descarregado, em t igual a 0, essa expressão igual a 1, fica 1 menos 1 igual a 0, isso é, no instante inicial, a diferença de potencial no capacitor é igual a 0, então, levando em consideração essa condição inicial, a expressão do aumento da diferença de potencial no tempo é essa aqui. Bem, qual é a ideia? A ideia é que em 3 segundos a diferença de potencial no capacitor atinge 4 volts. Essa é a ideia do problema. Em 3 segundos ele vai atingir 4 volts. O problema é qual é a resistência para que isso seja verdade. Então o que eu estou querendo na verdade, regular a minha resistência para eu atingir uma determinada diferença de potencial num determinado instante. Eu passo, no caso, a expressão constante para o outro lado, fica 1 menos 4 sobre 10, né, divido por 10 e passo 1 para o outro lado. Eu vou ter E elevado a menos 3 sobre RC igual a 1 menos 4 sobre 10. Então, menos 3 sobre RC, então é log neperiano dessa expressão. Isso é
menos 0,51. Essa expressão é menor que 1, então o logaritmo é negativo. O menos corta com esse menos, então o meu RC fica igual a 3 sobre 0,51, isso é 5,9 segundos, é o tempo de carga e descarga do meu sistema, para que em 3 segundos a diferença potencial no capacitor seja de 4 volts. Para que isso ocorra, o meu RC tem que ser 5,9 segundos. Ok? A gente já sabe que em 5,9 segundos a diferença de potencial atinge 63% do valor máximo. O valor máximo é igual ao da FEM, nesse caso, 10 volts. Então, ele vai atingir em 5,9 segundos 6,3 volts. Bom, e o que a gente quer é que em 3 segundos ele atinja 4 volts. Bem, e qual é o valor da resistência para isso? O valor da resistência vai ser os 5,9 segundos dividido por 10 vezes 10 a menos 6 farads, que é o valor da nossa capacitância. Então, minha resistência tem que ser 5,9 vezes 10 a 5 ohms, isso é 590 quiloohms, ou 0,59 mega ohms. 590 quiloohms é a resistência para que esse circuito seja de tal forma que em 3 segundos ele atinja 4 volts. Bom, parece um problema. Esse aqui parece um problema só para efeito de cálculo, mas na verdade é uma lógica muito usada. No caso, o circuito RC aqui está sendo usado como um circuito temporizador. Suponha que você tenha um outro circuito que eu vou ligar nesse capacitor, que ele faça alguma coisa quando o capacitor atingir 4 volts. Por exemplo, ligue uma chave, ou acenda uma lâmpada, ou qualquer coisa parecida. Eu sei que isso vai acontecer quando o capacitor, em 3 segundos, quando o capacitor atingir 4 volts. Então eu estou usando o circuito RC como um controle de tempo para que isso só ocorra 3 segundos depois da chave ligada. Então isso é o que a gente chama de um circuito temporizador, ou seja, o controle de tempo em função da diferença de potencial no capacitor. Isso é muito usado, essa lógica é muito usada em circuitos em que você precise desse tipo de situação. É isso.